Dando início aos subfilos de cordados, nós vamos começar com o subfilo urocordato. Uro está relacionado à cauda, né? E cordato nós já vimos que está relacionado com a notocorda. Então, estes animais receberam esse nome porque eles apresentam a notocorda na cauda, pelo menos no estágio larval. Os urocordados ou tunicados são animais filtradores marinhos que podem ser de diferentes tamanhos, desde quase microscópicos até 30 centímetros de comprimento. Esse subfilo é formado por 3 classes: a classe acidiácea, a classe taliácea e a classe larvácea ou apendicular. As principais características do grupo estão relacionadas com o corpo em forma de um girino, que pode acontecer nos adultos da classe larvácea ou na fase de larva das assídeas e das salpas, que são os animais da classe taliácea. Uma túnica externa composta por tunicina, que é um tipo de proteína, que é uma característica exclusiva desse grupo, por isso que eles também são conhecidos como tunicados. Aqui nesse esquema, né, essa parede externa é a túnica. E uma faringe que pode ter 1 ou 2 sifões exalantes que servem para a saída de água, que é essa estrutura que está indicada aqui no esquema. Além disso, esses animais apresentam um tubo digestivo na forma de U. A alimentação e a respiração são realizadas principalmente nas fendas faríngeas. Então, a água penetra no corpo desses animais pelo sifão bucal, que é o sifão por onde a água é inalada. Essa água passa dentro de uma cesta faríngea, né? Cada um desses tracinhos representam uma fenda faríngea. A água cai no átrio e é eliminada para fora do corpo pelo sifão atrial. Na movimentação dessa água, né, passando por dentro do corpo dos urocordados, eles podem fazer o processo de filtração, eles se alimentam por filtração, então as partículas de alimento elas ficam retidas no muco, que está aqui dentro dessa cesta faríngea, e essas partículas são encaminhadas para o tubo digestivo, onde vão acontecer os processos de digestão. Após a digestão, o que não foi aproveitado é eliminado na forma de fezes aqui no átrio do corpo desses animais e é carregado então para fora do corpo pela água que está circulando por aqui. Se nós fizéssemos um corte nessa altura, a imagem que nós teríamos seria essa. Né? Aqui nós podemos visualizar então o interior dessa cesta faríngea. Aqui as aberturas, que são as fendas faríngeas. Então, está representado aqui por essa seta azul a água, né? E por essas setas verdes aqui o movimento do muco. O muco é produzido pelo endóstilo. Lembra-se que o endóstilo é uma estrutura característica dos cordados. Né? Então, esse endóstilo ele vai produzir o muco. Aqui nessa figura o endóstilo está localizado aqui, né? Toda essa estrutura. Então, o endóstilo vai produzir o muco. Esse muco ele vai circular aqui por dentro dessa cesta faríngea. Então, quando a água passar por aqui, as partículas ficam retidas nesse muco. Nessa passagem de água, também são feitas as trocas gasosas para a respiração. O sistema circulatório desses animais ele é aberto, ou seja, o sangue não circula o tempo todo dentro de vasos. Eles têm um coração tubular
duas aortas, uma aorta dorsal e outra ventral, e a característica mais interessante é que esse coração ele reverte periodicamente a direção do fluxo sanguíneo. Então, ora o fluxo está indo num sentido, o coração para de bater e, ao retornar, o fluxo passa para outro sentido. Essa inversão, ela facilita a oxigenação dos diferentes tecidos no corpo todo. Com relação à reprodução, algumas assídias, elas podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, mas todos eles são hermafroditas, ou seja, eles apresentam os dois sexos e vão apresentar um único ovário e um único testículo. Eles evitam a autofecundação por um processo chamado de protoandria, onde eles amadurecem em tempos diferentes o ovário ou o testículo. Então, em um determinado momento, eles estão produzindo apenas óvulos e em outro momento, eles estão produzindo apenas espermatozoides. Tanto o oviduto quanto o ducto espermático, eles se abrem no átrio, é aí que são liberados os gametas e naquela passagem da água, esses gametas são levados para fora do corpo. Então, a fecundação ela acontece externamente na água, às vezes dentro do átrio, quando se tratam de assídias que são coloniais, que compartilham um átrio, elas têm um átrio em comum. O desenvolvimento ele vai ser indireto, ou seja, eles possuem uma fase larval, com uma larva de vida livre, que está mostrada aqui nessa foto. Essa larva ela pode ficar livre por algumas horas ou poucos dias. Nessa fase, esses animais não se alimentam. Ela vai se fixar no substrato e vai sofrer um processo de metamorfose radical. Então, ela vai perder toda essa cauda, que é onde se localiza a notocorda. Por causa disso, os adultos eles não apresentam notocorda. E, além disso, ela vai perder também uma boa parte do cordão nervoso dorsal, que também é uma característica dos cordados, e esse cordão nervoso ele vai ficar restrito a apenas aqui um gânglio neural. Os dois sifões que ela já apresenta aqui, de entrada e saída de água, eles vão migrar para uma posição posterior do corpo, para um adulto céssio, de vida céssio, que vai se alimentar aí, principalmente por filtração. Então, falando rapidamente agora de cada uma das classes dos urocordados, a classe mais comum, melhor conhecida e que é utilizada para representar as características desse grupo é a classe Acidiaceae. Esses animais são conhecidos popularmente como assídias e também como esguincho d'água, porque algumas dessas espécies, principalmente aquelas que ficam em águas mais rasas, quando a maré baixa, esses animais ficam expostos e eles retêm água dentro do átrio. E se alguém os incomoda, eles podem espirrar essa água como um processo de afastar ali o predador. Uma estratégia de defesa. Então, por isso elas também são conhecidas como esguincho d'água. Então, existem em torno aí de 1.300 espécies de assídias, ou seja, é um grupo relativamente diverso, que são sésseis na fase adulta. Elas podem ser solitárias ou coloniais. Aqui a gente tem algumas imagens de colônias de assídias. A classe Thaliacea, que é chamada popularmente de salpa, é constituída por animais que têm o corpo na forma de um barril, que a gente pode dizer, as aberturas, tanto o sifão atrial quanto o sifão bucal está em extremidades opostas do corpo, e esses animais eles são de vida livre. E o fato das
aberturas estarem localizadas em extremidades opostas, faz com que, durante a passagem da água, esses animais consigam ser empurrados para frente, né? Então, eles utilizam aí essa passagem da água, que serve tanto para se alimentar e também para sua respiração, é utilizada aqui também para sua locomoção. Aqui nós temos algumas imagens. Normalmente as salpas elas são transparentes, elas podem ser solitárias ou viver em colônias, formando aí grandes filamentos. E a última classe é a classe apendiculária ou larvácea. Esses animais, eles não sofrem a metamorfose, eles permanecem na vida adulta com a mesma forma larval. São bem pequenos, medem apenas aí uns poucos milímetros e são animais planctônicos de vida livre. Esses animais, eles apresentam uma característica muito diferente, porque eles possuem uma túnica que é muito elaborada, chamada de casa, e ela está relacionada não só com a proteção e a estrutura do organismo, mas também com a captura de alimento. Então, essa túnica, ela é responsável também pelo processo de filtração desses animais, e eles trocam essa túnica com muita frequência, a cada 4 horas, para que ela continue sendo eficaz aí no processo de filtração. Então, se ela vai sendo, se as fendas que existem vão sendo, ficam entupidas, né, obstruídas por qualquer tipo de partícula, eles rapidamente trocam essa túnica, uma nova túnica é produzida em questão de poucos minutos. O próximo subfilo é o subfilo dos cefalocordata. Céfalo está relacionado à cabeça e cordata, como já dissemos, notocorda. Então, esses são os animais que apresentam a notocorda até a região da cabeça. Os cefalocordatas também são conhecidos como anfioxo, que são esses animais que vocês podem visualizar aqui. Anfi está relacionado com duas, né, ou dupla, e oxo está relacionado com lança, né, como se tivesse, então, se esses animais tivessem as extremidades do corpo na forma de lança, né, ou pontiagudas. Então, eles têm aqui, não está dando para visualizar, mas as extremidades, elas são afinadas, né, eles têm o corpo que a gente chama de corpo fusiforme. Então, esse é um grupo pequeno, apresenta apenas 22 espécies, né? Todos eles são marinhos e filtradores, como eu disse, são de vida livre, mas bem sedentários, né? Passam a maior parte do tempo enterrados no substrato. São animais pequenos, podendo atingir no máximo 10 centímetros de comprimento. Dentre as características desses animais, nós vamos encontrar um aparelho bucal que é extremamente especializado, constituído aí por várias estruturas. Nós temos aqui cirros bucais, uma câmara que é chamada de vestíbulo, o órgão da roda, o véu, que é uma membrana, e a boca, que dá a passagem, então, da água para a cesta faríngea desses animais. Além disso, eles apresentam nefrídeos, né, que são estruturas que vão ser responsáveis aí pelos processos de excreção, que são muito parecidas com os protonefrídeos dos vertebrados. E outra característica também que assemelha esses animais aos vertebrados é o fato deles terem o corpo segmentado, né, com pacotes musculares que são chamados de miômeros ou miótomos. Então, essa estrutura que a gente visualiza aqui, né, parecendo um V, aqui também no esquema, são esses pacotes musculares. Então, o corpo ele é todo segmentado, né, com esses pacotes musculares, que é uma característica também muito próxima à dos vertebrados.
O anfioxo, ele é um excelente modelo de estudo para os zoólogos, porque ele apresenta todas as características diagnósticas básicas dos cordados, né? Então, lembrem-se que nós vimos as características dos cordados, né? A presença da notocorda, que aqui no caso dos anfioxos, ela chega até a extremidade anterior do corpo, né? Por isso que eles são chamados de cefalocordados. Eles apresentam aqui o cordão nervoso dorsal, apresentam a cauda muscular pós-anal e também apresentam o endóstilo, que é essa estrutura ventral aqui. Então, apresentam todas as características diagnósticas básicas do grupo dos cordados. A locomoção desses animais, ela é feita principalmente pela contração dos miômeros, né? Então, aqui a gente consegue visualizar nesse corte, a gente visualiza externamente, né, os miômeros, e aqui internamente dá para a gente perceber bem como que é essa estrutura de pacotes musculares. A respiração, ela vai acontecer durante a passagem da água na faringe, mas também acontece pela pele, né, uma respiração cutânea. Com relação à circulação, esses animais apresentam sistema circulatório fechado, então o sangue vai circular o tempo todo dentro de vasos, e uma característica interessante deles que também aproxima esses animais dos vertebrados é o padrão do fluxo do sangue, que acontece anterior nos vasos ventrais, né? Ou seja, ele vem da cauda em direção à cabeça, nos vasos ventrais, e nos vasos dorsais eles faz o sentido contrário, né? Da cabeça em direção à cauda, e é dessa mesma forma que acontece a circulação nos vertebrados. Com relação à reprodução, nós temos animais que são dioicos, né? Tem machos e fêmeas. Aqui nessa figura a gente consegue visualizar a posição das gônadas, nesse caso são ovários, então esse animal seria uma fêmea, né? E essa é a mesma posição dos testículos nos machos. Esses animais têm uma reprodução bem parecida com a reprodução das assídeas, né? Na verdade, o processo de alimentação também é exatamente o mesmo, né? Com a água que circulando aqui dentro da faringe e as partículas ficando retidas pelo muco, que é produzido pelo endóstilo. Mas na reprodução, então, esses animais também vão liberar os gametas aqui dentro do átrio, e esses gametas vão ser levados, então, para fora do corpo pelo atrióporo. E a fecundação, ela vai acontecer, então, externamente, e esses animais, eles têm uma larva, né, que também é de vida livre e que vai sofrer a metamorfose. Com relação ao sistema nervoso, aqui nos cefalocordados nós já temos uma vesícula cerebral, então o cordão nervoso dorsal na parte anterior do corpo, ele vai ser mais dilatado, formando essa vesícula. E além disso, a cada par de segmentos, né, a cada um desses pacotes musculares, desses miômeros, nós vamos ter um par de nervo dorsal e ventral para cada um dos segmentos.